o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar doutrinar a coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração dessa. Porque assim, cancelem suas contas do Santander. Falando em vergonhas mil, em problemas, a gente teve um caso essa semana, acabou de ter um caso que uma exposição em Porto Alegre foi suspensa. Queer Museum. Grupo de extrema direita. Não era direita. Não dá pra falar que é grupo de direita. Sakamoto, para de dourar a pílula. Grupo de extrema direita fascista. Direita liberal. Sim, aí você fica fazendo essa separação quando a esquerda, a direita liberal, muito providencialmente se cala nesse momento. Não, mas tem muita gente que é liberal. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer assim: cancelem suas contas do Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Assim, cancelem suas contas do Santander. É inadmissível que um banco se preste a isso. Ela cancele isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livro? Com a Alemanha pré-guerra. Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. Aí, assim, cancelem suas contas do Santander como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem. Mas eu vejo o Brasil num momento crucial. Ou a gente tem a coragem de realmente, nesse momento, passar tudo a limpo. Vou falar um absurdo para você, que as pessoas vão me criticar, gente jornalista vai falar, jornalistas vão falar de mim, vai achar que eu sou um maluco. Você sabe que o momento que a gente vive hoje no Brasil, que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar doutrinar a coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração dessa, porque o Brasil lutou muito pela democracia. O Brasil passou, o povo brasileiro, políticos, alguns políticos envolvidos, a emenda Dante Oliveira, que veio aí, artistas em cima do palco, fazendo campanha, você também como jornalista, todos nós envolvidos. Mas eu fico com pena de como os nossos políticos usaram aquela liberdade que nós conquistamos, que era sair do militarismo. Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo fala, nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura, nós vivíamos no militarismo vigiado, não uma ditadura. Ditadura, Venezuela, Cuba viveu com Fidel Castro e até hoje vive, Ceausescu lá na Hungria, né, Ceausescu, aquele pouquinho lá na Coreia do Norte, China, esses são realmente ditadores. Por que ditadura? Ditadura é a própria Chile, de Pinochet, aí realmente era uma ditadura. A Argentina também viveu isso um pouco. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura, daquela de ou você está a favor ou você está morto, está perdido. Nós tivemos muita gente presa, exatamente, mas confrontos, confrontos, mas tortura. Exato, mas não chegou a ser tão sangrenta, tão violenta, como a gente vive até hoje. No mundo de hoje, não dá para acreditar que existe gente que ainda acredita que uma ditadura não vai dar certo. Mas eu imagino que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar doutrinar a coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração. Você fica fazendo essa separação quando a esquerda, a direita liberal, muito providencialmente se cala nesse momento. Não, mas tem muita gente que é liberal. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer assim: cancelem suas contas do Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Assim, cancelem suas contas do Santander. É inadmissível que um banco se preste a isso. Ela cancele isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livro? Com a Alemanha pré-guerra. Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. Aí, assim, cancelem suas contas do Santander como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem. Mas eu vejo o Brasil num momento crucial. Ou a gente tem a coragem de realmente, nesse momento, passar tudo a limpo. Vou falar um absurdo para você, que as pessoas vão me criticar,
Gente jornalista vai falar, jornalistas vão falar de mim, vai achar que eu sou um maluco. Você sabe que o momento que a gente vive hoje no Brasil, que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar a doutrina na coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração dessa, porque o Brasil lutou muito pela democracia. O Brasil passou, o povo brasileiro, políticos, alguns políticos envolvidos, a emenda Dante Oliveira, que veio aí, artistas em cima do palco, fazendo campanha, você também como jornalista, todos nós envolvidos. Mas eu fico com pena de como os nossos políticos usaram aquela liberdade que nós conquistamos, que era sair do militarismo. Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo fala, nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura, nós vivíamos no militarismo vigiado, não uma ditadura. Ditadura, Venezuela, Cuba viveu com Fidel Castro e até hoje vive, Ceausescu lá na Hungria, né, Ceausescu, aquele pouquinho lá no Coreia do Norte, China, esses são realmente ditadores. Por que ditadura? Ditadura é a própria Chile, de Pinochet, aí realmente era uma ditadura. A Argentina também viveu isso um pouco. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura, daquela de ou você está a favor ou você está morto, está perdido. Nós tivemos muita gente presa, exatamente, mas os confrontos, confrontos, mas tortura. Exato, mas não chegou a ser tão sangrenta, tão violenta, como a gente vive até hoje, no mundo de hoje. Não dá para acreditar que existe gente. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma. Você fica fazendo essa separação quando a direita liberal, muito providencialmente, se cala nesse momento. Não, mas tem muita gente que eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer assim, cancelem suas contas do Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Assim, cancelem suas contas do Santander. É inadmissível que um banco se preste a isso. Ela cancele isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livro? Com a Alemanha pré-guerra. Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. Aí, assim, cancelem suas contas do Santander como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem. Mas eu vejo o Brasil num momento crucial. Ou a gente tem a coragem de realmente, nesse momento, passar tudo a limpo. Vou falar um absurdo para você, que as pessoas vão me criticar. Gente jornalista vai falar, jornalistas vão falar de mim, vai achar que eu sou um maluco. Você sabe que o momento que a gente vive hoje no Brasil, que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar a doutrina na coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração dessa, porque o Brasil lutou muito pela democracia. O Brasil passou, o povo brasileiro, políticos, alguns políticos envolvidos, a emenda Dante Oliveira, que veio aí, artistas em cima do palco, fazendo campanha, você também como jornalista, todos nós envolvidos. Mas eu fico com pena de como os nossos políticos usaram aquela liberdade que nós conquistamos, que era sair do militarismo. Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo fala, nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura, nós vivíamos no militarismo vigiado, não uma ditadura. Ditadura, Venezuela, Cuba viveu com Fidel Castro e até hoje vive, Ceausescu lá na Hungria, né, Ceausescu, aquele pouquinho lá no Coreia do Norte, China, esses são realmente ditadores. Por que ditadura? Ditadura é a própria Chile, de Pinochet, aí realmente era uma ditadura. A Argentina também viveu isso um pouco. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura, daquela de ou você está a favor ou você está morto, está perdido. Nós tivemos
Nós tivemos muita gente presa, exatamente, mas tivemos confrontos, confrontos, mas tortura. Exato, mas não chegou a ser tão sangrento. Tante Oliveira, que veio aí, artistas em cima do palco, fazendo campanha, você também como jornalista, todos nós envolvidos, mas eu fico com pena de como os nossos políticos usaram aquela liberdade que nós conquistamos, que era sair do militarismo. Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo fala, nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura, nós vivíamos no militarismo vigiado, não uma ditadura. Ditadura, Venezuela, Cuba viveu com Fidel Castro e até hoje vive, Ceausescu lá na Hungria, né, Ceausescu, aquele pouquinho lá na Coreia do Norte, China, esses são realmente ditadores. Por que ditadura? Ditadura é a própria Chile, de Pinochet, aí realmente era uma ditadura. A Argentina também viveu isso um pouco. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura, daquela de ou você está a favor ou você está morto, está perdido. Nós tivemos muita gente presa, exatamente, mas tivemos confrontos, confrontos, mas tortura. Exato, mas não chegou a ser tão sangrenta, tão violenta, como a gente vive até hoje. No mundo de hoje, não dá para acreditar que existe gente que ainda acredita que uma ditadura não vai dar certo. Mas eu imagino que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para reorganizar a coisa, para botar a doutrina na coisa, entregar de novo, limpamos essa corja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração. Você fica fazendo essa separação quando a direita liberal, muito providencialmente, se cala nesse momento. Não, mas tem muita gente que é liberal. Eu vou olhar aqui para a Câmara e vou dizer assim, cancelem suas contas do Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Assim, cancelem suas contas do Santander. É inadmissível que um banco se preste a isso. Ela cancele isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livro? Com a Alemanha pré-guerra. Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. Aí assim, cancelem suas contas do Santander como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem. Mas eu vejo o Brasil num momento crucial. Ou a gente tem a coragem de realmente, nesse momento, passar tudo a limpo. Vou falar um absurdo para você, que as pessoas vão me criticar, jornalistas vão falar de mim, vão achar que eu sou um maluco. Você sabe que o momento que a gente vive hoje no Brasil, que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo para